Vamos começar hoje com a correção da segunda atividade. Então, peguem lá o caderno, o lápis e a borracha. Então, vamos lá, correção da segunda atividade. Número 1. Aplicando os mesmos conceitos de antecessor e sucessor de um número, complete essa tabela com o que está faltando. Então, temos aqui ó, a reta numérica, né? Dos números inteiros, tem os números positivo e negativo. Sucessor é o número que vem depois e antecessor é o número que vem antes. Então, aqui, por exemplo, no 0, quem que é o sucessor dele? O 1. E o antecessor, menos 1. No 3 aqui, ó, quem que é o sucessor? Menos 2, antecessor, menos 4. Então, respondendo aí o quadro, para ficar mais fácil, pode responder primeiro a coluna de sucessor, né? Sucessor de 1. 2, do 0, 1, menos 1, 0, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2. Antecessor, número que vem antes do 1, 0, do 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, menos 4, ok? Na segunda questão, fala: outra maneira de se indicar o módulo de um número é com o símbolo duas barrinhas, que também indica módulo ou valor absoluto de acordo com as informações dadas. De acordo com as informações dadas, determine, né? Então, vamos lá. A barrinha, e dentro da barrinha tiver um número, todo número que está dentro, a gente troca o sinal. Mas troca o sinal por um número positivo. Então, todo módulo de um número, o número vira positivo. Então, de menos 40, mais 40. Esse mais, o positivo, você pode pôr mais, se você quiser, não precisa pôr. O módulo de mais 64 é mais 64. Menos 36 é mais 36. Mais 12 é mais 12. Como vimos, todos os números ficaram positivos, porque o módulo de um número faz isso. 3. Na número 3, ele está pedindo, letra A, qual é o menor número inteiro negativo? Então, os números negativos é menos 1, menos 2, menos 3, e cada vez ele vai ficando menor. Ou seja, o menor número inteiro negativo é infinito. Letra B. Qual é o maior número inteiro positivo? Da mesma maneira, né? A gente tem o número 1, 2, 3, 4. Cada vez o número vai ficando maior. Ou seja, o maior número inteiro positivo é infinito também. Letra C. Qual é o maior número inteiro negativo? Esse já tem resposta. É o menos 1. Então, de todos os números negativos, né, o menos 1 é o maior. E qual é o menor número inteiro positivo? É o 1. O 1 é o nosso maior número inteiro positivo. Número 4. Compara as temperaturas, imaginando a posição de cada uma delas no termômetro de mercúrio. Para tanto, utilize os sinais maior que, menor que ou igual a que. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é de dois números positivos, sempre o maior é o maior mesmo, igual a gente é acostumado, né? Igual 5 e 6, 6 é maior, 7 e 8, 8 é maior, 9 e 20, o 20 é maior, né? Tranquilo. Agora, com os números negativos, a gente tem que ter uma atenção. Primeiro, qualquer número positivo é maior que negativo e o 0 também é maior que qualquer número negativo. Então, na letra B, tá vendo que tem um 0 e um número negativo? O 0 é maior, então, um pouquinho de jacaré para ele, ó. Na letra D, a mesma coisa, tem 0 e menos 9. O 0, que é um número neutro, né? Ele é maior do que o menos 9. Agora, na letra A e na letra B, os dois é negativo. Quando os dois é negativo, a gente pensa o contrário. O menor é o maior número. Então, no caso aqui, ó, o menor é 29, né? Se fosse positivo. Então, negativo é o contrário, ele é maior.
E aqui 10 e 2, se fosse positivo, o 2 seria o 2 seria o menor, né? Como é o contrário, o 2 vai ser o maior. Número 5. Carolina pegou o elevador no segundo subsolo, -2, e desceu no terceiro andar. Quantos andares ela percorreu? Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Tem um prédio, o nível é 0, né? E abaixo dele é o subsolo, né? Tem alguns prédios que tem isso, que é onde que põe os carros, né? Às vezes costuma ser a garagem, né? Então, a pessoa, ela saiu daqui, ó, Carolina, né? E ela parou aqui, no +3. Perguntou quantos andares que ela subiu, né? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ela subiu 5 andares. Tá, quantos andares ela percorreu? Ela percorreu 5 andares. Número 6. Escreva o oposto ou simétrico. Oposto é quando a gente troca o sinal. Mais vira menos, menos vira mais. Tanto de número como de letra. Então, na letra A é mais 34. Oposto, menos 34. Na letra B é mais A. Oposto, menos A. Na letra C é menos 102. Oposto, mais 102. E na letra D, a letra é menos x, mais x. Tá? Então, no oposto assimétrico, a gente troca o sinal do número ou da letra. A regrinha do oposto simétrico é só mesmo trocar o sinal, não importa o número nem a letra. Número 7. Coloca os números em ordem crescente. Lembrar que a ordem crescente é do menor para o maior. Então, como a gente viu aquela reta numérica anteriormente, vocês lembram que eu coloquei? Começa lá dos números negativos e vai até o positivo. O maior negativo é o menor número. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, desses números aí, ó, o menor é o -9. Depois, o menor é o -7. Depois, o menor é o -3. Depois, o menor é o 0. Aqui, gente, pode ser vírgula ou sinal, né, de maior que. Aí, tanto faz, tá? Depois, o -3 é o 0. E, por último, que é o maior de todo mundo, é o +1. Letra B. Também tem os números, a mesma coisa, né? Quando é tudo negativo, é o contrário, né? O maior é o menor número. Então, vai começar com -8, depois -6, depois -5, depois -3 e, por último, -2, ok? Esse número aqui, ó, ficou meio estranho ele, tá? Mas esse número aí, gente, é o -7, tá bom? Então, quem não entendeu que número que é esse, que a folhinha não ficou muito boa, ele é o -7. Número 8. Uma pessoa tem R$500 na sua conta bancária, então esse 500 é positivo. E fez sucessivamente as seguintes operações bancárias. Então, a gente vai responder a A, né? Como é sucessivo, a resposta da A a gente responde na B. Então, primeiro aí na letra A, colocou R$200. Ele tinha 500 lá no banco, né? Colocou, então ele colocou mais 200. Então, ficou com quanto? 500 mais 200, 700. Então, na letra A, ele ficou na conta dele com R$700. Para responder a letra B, a gente precisa da resposta da letra A. Foi R$700. Para a gente continuar a continha, tem que ser a partir desses R$700, tá? Porque ele fez sucessivas operações. Então, é uma que depois continua a outra. Então, nessa letra B, ele já vai começar com R$700 positivo, né? Só que ele vai retirar R$900. Aí, a gente vai fazer essa continha aqui, ó. 700 positivo e 900 negativo.
Quando temos, assim, sinais diferentes na adição, sempre a gente pega o sinal do maior número e diminui. 900 menos 700 vai dar R$ 200. Então, nessa questão aqui, perguntou, né? Como que ficou a conta bancária dele? Ele está devendo na conta dele R$ 200. Então, quem na letra B fez a operação começando com os 500, apaga, tá? Porque ele fez sucessivas operações. Então, fez uma e depois fez a outra, né? Então, tem que dar continuidade nas continhas aí. Então, na letra B, tem que usar a resposta da letra A. Número 9. Indique com um número positivo ou negativo. Então, a gente vai usar o sinalzinho de mais ou o sinalzinho de menos. Letra A. Um lucro de R$ 90 mil. Na letra B, foi um prejuízo de R$ 48 mil. Então, como é que vai ficar na letra B? Menos R$ 48 mil. Então, na letra A, positivo, na letra B, negativo. Então, aí, ó, prejuízo menos R$ 48 mil. Então, letra A, mais R$ 90 mil. E na letra B, menos R$ 48 mil. Ok? Última questão, número 10. Um garoto faz o seguinte percurso sobre uma reta numérica. Então, primeira coisa, tem a reta numérica, mas eles não colocaram os risquinhos, né, de cada um. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os risquinhos, né, para fazer a marcação deles. Quando vocês forem fazer as marcações, pega uma régua e vai marcando aí, ó, a distância de um risquinho para o outro, para ser sempre a mesma, coloca aí 1 centímetro. Se ficar muito grande, põe meio centímetro. O importante é que essa distância seja a mesma, tá bom? Aí vem aí falando, a partir do zero, vamos localizar o zero. O zero costuma ficar mais ou menos no meio, né? Não tem importância, pode ser aqui, não importa o lugar. Eu vou colocar o zero aqui, tá? Aí vem, vamos lá ver o que ele tá falando. Ele caminha 5 unidades no sentido positivo, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele chegou aqui, ó, tá vendo? O sentido positivo vai para a direita. Aí, depois, o que ele faz? Em seguida, ele anda 7 unidades no sentido negativo, ou seja, a gente vai caminhar para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou aqui nesse número. Então, tá lá. Eu preciso saber qual que é esse ponto. Determine o ponto em que se encontra o garoto, né? Caminhou 5, voltou 7, né? Que número que é esse? Ó, aqui tá o 0, né? À direita dele, a gente sabe que são os números positivos. Foi onde que ele caminhou até o 5. Aí, agora, ele voltou o 7. Então, ele voltou o 5 e ainda voltou 2, né? Para dar o 7. Então, que número que ele parou? Então, o ponto que ele parou, que ele percorreu, vai ser o menos 2, ok? Tá, então aqui a gente encerra a correção da nossa segunda atividade, ok? Agora, eu vou estar passando para vocês a correção da terceira atividade.